Olá, boa noite. Eu estou aqui na praia de Pajuçara, em Maceió, no estado de Alagoas. Estou aqui atrás, vocês estão vendo o Corpo de Bombeiros. E é isso que eu vim aqui mostrar para vocês sobre a questão da importância das forças de segurança no Brasil. Que depois do regime militar foi extremamente denegrido propositalmente e mudado a história de como foi um belo regime militar. Então todas as pessoas que usam farda, elas foram, a mídia, a polícia, as leis foram mudadas para beneficiar os bandidos. Aí virou a bandidolatria e o que eu chamo de policiofobia, né? Então esse vídeo também, além de homenagem ao Corpo de Bombeiros que está ali, que eu estou colocando, vou fazer desse lado também para vocês verem, né? Ali é o Corpo de Bombeiros da Pajuçara, né? Esse vídeo também é homenagem a todas as forças de segurança do Brasil, como a Polícia Federal, a Aeronáutica, Marinha, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, agentes penitenciários, Guarda Municipal, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Mas na verdade o que eu quero colocar é que após o regime militar houve uma degenerescência a nível do marxismo de Gramsci, que os comunistas instalaram no Brasil através inclusive das escolas e faculdades, mudando, chamando o regime militar de ditadura, que é uma mentira. Não houve ditadura, nem houve golpe militar. Houve uma vacância do poder, estava o Brasil numa guerrilha com os comunistas querendo tomar o poder à força, e houve uma vacância no poder do presidente. Então foi escolhido um presidente militar para assumir uma coisa que estava terrível no Brasil, né? Diante dessa situação, aconteceu vários presidentes militares, onde, além de milhares de coisas maravilhosas, a violência acabou, né? Violência urbana acabou, criaram o Fundo Rural, o PIS, o PASEP, né? O BNDES. O nosso PIB chegou a 14%, já imaginou? 14%. Foi criado mais ou menos, foram criados mais ou menos em torno de uns 4 a 6 portos e reestruturados uns 20 postos. Nós chegamos a sétima, foi a nona economia do mundo, devido ao parte do regime militar. Mas eu vou falar especificamente do Corpo Bombeiro também. Então, essas forças de segurança vivenciaram essa época. E nós tínhamos paz no Brasil, nós não tínhamos o bandido armado como a gente tem e o cidadão de bem não tinha arma, né? Nós vivíamos um regime de paz, a educação funcionava, era uma das melhores do mundo. Hoje nós estamos, depois dos governos Lula, Dilma, FHC, Lula, Dilma e Temer, nós estamos uma das piores do mundo. E ainda bota hipocritamente de pátria educadora. Então o comunismo já está gramscista, vou explicar isso aqui. Existe o comunismo, o marxismo tradicional, que é o que foi feito em Cuba, onde eles tomaram a força Cuba. Tomaram a força Cuba, então esse é um regime agressivo que vai lá e toma. E tem um regime, o marxismo gramscista, que é pior ainda, que não precisa atacar as pessoas, eles entram para fazer lavagem cerebral. Então eles colocam os doutrinadores, professores de escolas, faculdades, por isso você vê vários professores comunistas nas faculdades do Brasil atualmente, né, fazendo lavagem cerebral, a tendência sempre de Marx. Eu já fiz 3 faculdades e sei disso, tá bom? Eu não estou falando sem nada disso não. E eu também era da esquerda na década de 80 e achava que ele dizia que não tinha internet. Por exemplo, o pessoal do PCdoB foi formado pela Albânia, dizia que a Albânia era comunista e todo mundo vivia bem na Albânia.
né? Vivia equilibradamente, todo mundo igual, mas equilibradamente. Que era mentira. Depois que veio a internet, a última vez que eu estudei, a Albânia tinha feito uma revolução e tirado os comunistas há 24 a 25 anos atrás. Tá? Essa é a verdade que aconteceu. Então o símbolo, o PCdoB fica aí fazendo campanha, PSOL, de direitos humanos, de direitos sociais, o PSTU, o PT. Me diga uma coisa, todos eles pregam o comunismo. E no comunismo você tem direito trabalhista. Nas ditaduras de Cuba, por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, tem direito trabalhista. Tem direito social, tem direito da mulher, tem direito da sociedade? Não tem. Tem liberdade? Não tem. E eles ficam lá, vocês vão ver muitos agora. Nós estamos lutando pelo direito de vocês, dos trabalhadores, da liberdade, da expressão, da solidariedade, da sociedade. Tudo mentira, porque na prática eles querem o comunismo, que é a instalação de uma ditadura dentro do Brasil. Né? Esse é o objetivo final. Que eu não tenho, você não vai ter mais nada. É como lá em Cuba. Você sabia que você recebe um kit de alimento, que tem um saco mais ou menos de arroz e algumas coisinhas lá, para você comer a mesma coisa, só essas coisas ali, todo mundo recebe, comer a mesma coisa durante o mês inteiro. Né? E você não pode sair de um lugar para outro, não pode sair de Cuba, não. Não tem liberdade, não tem nada de direitos sociais. Quando você vê esses comunistas que vão aparecer muitos aí, até candidatos à presidência, defendendo liberdade, direito do trabalhador, eles no fundo querem o comunismo, a ditadura. A ditadura não tem nada disso, cara. Tá? Então eu quero agradecer. E voltando à questão do regime militar, nós tivemos vários presidentes militares, e se fosse ditadura militar, vocês acham que os militares iam entregar o poder? Era? Não entregava. Veja aí, Fidel Castro tomou a força Cuba há mais de 50, quase já está chegando a 60 anos praticamente, que a Cuba é escravizada pelo comunismo. Ele saiu do poder? Não. Isso é ditadura. Na Coreia, o cara só ele manda. Não tem democracia, não tem nada. Isso é ditadura. No Hugo Chávez e agora o Maduro, só eles estão no poder. E vão morrer no poder se o pessoal não tirar, não destruir ou matá-lo. Isso é ditadura. E Evo Morales vai sair do poder? Nunca. Só se o povo se rebelar e tirar aquilo ali. Então o regime militar não teve ditadura. Teve vários presidentes militares, com a sociedade funcionando bem, entendeu? A educação. As pessoas reclamam das perseguições a pessoas, aos guerrilheiros. Os guerrilheiros dá para justificar logo, que eram gente que estava usando arma para tomar força ao poder. Nessa inclui a Dilma, por exemplo, né? Que é fichada, o Lula é fichado também, né? E em verdade o que aconteceu foi o seguinte, foi que nesse regime, é lógico, se você tem um doutrinador comunista, que é professor, você que está na sociedade vai dizer, pô, aquele professor foi preso pela ditadura militar. Você sabe o que ele está fazendo na sala de aula? Você hoje vê vídeos na internet e vê quantos professores estão fazendo doutrinação comunista. E os caras não sabem nem quanto é 5 mais 5. Não ensinam porcaria nenhuma. Aqui ainda na pseudo-democracia, que eu chamo aqui de demorragia. Depois do regime militar, nós não conseguimos fazer democracia. Outra coisa, os presidentes militares todos morreram pobres, com dinheiro de carreira. Teve um que teve que fazer a família Vaquinha para fazer o funeral dele. Enquanto você vê na democracia algum presidente pobre, viu? Desde o primeiro? Não teve. Desde Sarney. Tem algum pobre? Exceto aqui, Itamar Franco, que morreu, misteriosamente, mas morreu, né? Que criou a coisa mais importante até hoje, desde a ditadura militar, desde o regime militar.
o plano real. Foi o que sustentou esse país até hoje. Tá? Então, nesse período após o regime militar, que eu participava das lutas dizendo que era ditadura, eu não tinha conhecimento disso, eu era um idiota útil, como eles chamam vocês hoje do MST. Os idiotas úteis comem mortadela e os líderes têm carrão, têm casarão e comem caviar, comem em restaurante lá da Avenida Paulista, enquanto eles estão comendo mortadela lá. Idiota útil são os estudantes universitários, os estudantes secundaristas, que têm professores, doutrinadores comunistas. Esses são piores do que os guerrilheiros. Sabe por quê? Vou lhe perguntar. Um guerrilheiro poderia chegar a matar duas pessoas do exército. Um doutrinador comunista que a gente poderia ficar até com pena, eita, olha, os militares prenderam o professor, cara, na sala de aula e pegaram. E você sabe o que ele fazia, bicho, para fazer isso? Ele lava o cérebro só de uma turma de 60 pessoas. Imagine se ele dá 4 turmas num turno. 60, vamos botar 50. 50 vezes 4 são 200 pessoas. E num dia, se ele trabalhar de manhã, à tarde, à noite, ele aliena 600 pessoas. 600, e faz a lavagem cerebral para defender o comunismo, defender a luta armada contra as pessoas do capital, contra o regime democrático. Isso não é pior do que um guerrilheiro? Essas pessoas vão lutar de graça para eles. São os idiotas úteis, como eu fui. Eu confesso que fui. Aí o familiar não sabe do que ele faz lá dentro da sala de aula e ele fazendo a doutrinação comunista dentro da sala de aula, alienando, criando bandidos, né, contra a sociedade. E aí muita gente acha que muita gente foi torturada. E como é que ia perguntar, saber onde é que estava o povo? Ô meu amigo, ó, seja legal comigo, ó. Diga aí onde é que está a tua turma de guerrilheiros. Vai, cara, lá, legal. Ele ia fazer de uma forma assim boazinha? Claro que não, cara. A pessoa só vai dizer nesse sentido se tiver medo de morrer. Foi o que eles fizeram. Não que eu, particularmente, seja contra a questão de fazer essa coisa de uma forma forte. Mas qual é a outra forma, me diga? Você tem uma outra forma? Meu amigo, seja bonzinho. O cara é um monstro, doutrinador comunista, defende a ditadura, quer destruir os valores da sociedade, e ele vai dizer para você de graça. Como? Me diga. Não tem como. Então quero colocar para vocês que muitos familiares que eu conheço disseram, mas pegaram na ditadura pegaram o meu tio que era professor só. E você sabe o que esse professor estava fazendo? Você sabe? Você sabe das coisas escondidas que eles estavam fazendo? Não sabe. Agora, é lógico, deve ter nessas investigações erros que aconteceram de fato, né? Que como, se for pegar os erros do regime militar, é desse tamanho. E hoje? Você vive tomado pelos bandidos, bandido tem arma, você não tem arma. A corrupção é total nos 4 poderes incluíram o poder judiciário, poder executivo, legislativo e a mídia. A mídia toda podre, toda satânica, anticristã, destruidora da família. Né? Eu espero que, inclusive, tenha um processo agora para que uma das emissoras famosas fique 24 horas fora do ar. Eu espero que ela fique sempre e seja tomada por outro grupo que respeite o povo brasileiro em si. Tá? Então eu quero falar desse período, porque eu vou falar da concorrência. Tá? Nesse período pós-regime militar, que não foi ditadura, tá? Militar, nós não tivemos ditadura militar no Brasil. Depois desse período, houve a questão que eu chamo, Herbert, chamo de bandidolatria e policiofobia, que isso interessa ao comunismo. Criaram leis para que se chegasse um dia ao comunismo.
Então essa Constituição e essa forma que foi criada ali foi para que um dia chegasse ao comunismo. E aí ficaram o jogo das tesouras. Isso eu vou falar em nome de pessoas que são especializadas em estudar isso. O que é o jogo das tesouras? O Lula e FHC conversando. Lula, vamos fazer o seguinte, FHC falando, tu fica bem mais à esquerda e eu fico à esquerda mais ou menos por aqui, pra gente acabar com a direita. Aí eu ganho, publicamente a gente se esculhamba um ao outro, mas a gente sabe que tudo isso é uma encenação entre a gente. Depois você entra, também assume e faz. Tanto é que os dois fizeram o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, para quem não sabe, é uma reunião de dirigentes comunistas da América Latina e de fora. Que é um absurdo existir numa democracia o Fórum de São Paulo. Como é que o Supremo Tribunal, que não faz nada em relação a isso, é o pior Supremo Tribunal Federal que a gente teve, não faz, devia ter sido proibido uma reunião para ditaduras aqui. Inclusive, esses partidos de esquerdas que eu estou falando, todinhos, deveriam ser proibidos de serem cadastrados, legalizados no Brasil. Por quê? Eles são, pela lei brasileira, se você não sabe, eu sou também formado em advocacia, eles são obrigados a botar no regimento deles que defende a democracia. Mas, na verdade, na prática, eles vão defender o comunismo. Eles defendem o comunismo. Tanto é que estamos chegando à beira disso. Ou vai para o comunismo, ou a gente derruba esse pessoal dessa forma, aquilo ali. Eu acredito que as forças do bem vão ganhar. Eles vão se ver com todo o ódio que eles fizeram aquilo ali. Toda ação tem uma reação. E a reação do povo brasileiro é que não tem mais medo desse pessoal, não. Tá? Nem o cidadão, nem o soldado. Mas em relação a isso, é claro que tem soldado, tem infiltrado comunista em todas as forças de segurança, inclusive, além das instituições todinhas. O PT aparelhou, o PT era contra o nepotismo familiar, aí criou o nepotismo partidário. Então todos os dirigentes de entidades ganharam muito dinheiro, só nisso ganharam muito dinheiro, só eram as pessoas que eram os filiados ao grupo dos comunistas. O presidente do BNDES, o presidente do INSS, da Delegacia do Trabalho, eram todos dos grupos de comunistas. Eles lotearam, fizeram um nepotismo partidário ou ideológico, em si. Bom, então por isso eu quero colocar, a partir de chegar, de terminar o regime militar, e ele até o Geisel e o Figueiredo disseram, olha, vocês brasileiros um dia, mais ou menos em 82, por ali, 80, eles disseram, vocês vão se arrepender de quererem que essas pessoas voltem ao poder. Inclusive teve três artistas aí, famosos, que eu era fã desses três bandidos maloqueiros, esses que não prestam, entendeu? Que foram exilados, fugiram na época do regime militar. Mas eles eram comunistas. Você acha que eles deviam fugir para onde? Naquela época a União Soviética, a Albânia e Cuba eram comunistas. Por que eles não foram para aqueles lugares? Sabe onde eles foram? Esses três cantores, compositores, foram para Londres e Paris. O brilho do capitalismo. Olha que cara de pau desses pilantras que comeram a Lei Rouanet junto com muitos outros, que a Lei Rouanet, uma lei cultural que era para os produtores culturais que não tivessem condições de fazer. E eles, além de pegar sua patotinha comunista dos produtores culturais, para a Lei Rouanet, para eles que não precisavam, que não precisam da Lei Rouanet, além disso, por exemplo, se ele for um show, ele ainda cobrava o show com dinheiro público. O evento é feito com dinheiro público da Lei Rouanet. E ele ainda cobra ingresso para você pagar duplamente. São um bando de ladrões.
É um nojo na minha categoria de artista essas pessoas. Vocês não merecem nem ser lixo, porque lixo pelo menos é reciclável, é reutilizável, é reprocessável. Vocês não merecem nada. Vocês são os pilantras que enganaram o povo brasileiro esse tempo todinho. Então, ao chegar ao final do regime militar, os esquerdistas tomaram conta, como eu disse, o jogo das tesouras, né? Olha, tu fica mais à esquerda, Lula, e eu fico mais ou menos à esquerda, mais ou menos no centro. Aí puxo os outros grupos, que é do centro, um pouquinho da direita, para formar a coalizão e ficar no poder. Sabe o que aconteceu? O jogo das tesouras, esse é o jogo chamado, os especialistas chamam de jogo das tesouras, começaram a criar códigos e leis que favorecessem a bandidos e a desmonte da sociedade, da família, desmonte das religiões, mesmo tendo artigos de ter o respeito a religiões. E agora querem destruir mais ainda a coisa. Saiba que o PT não votou, foi contra essa Constituição Federal, que trouxe bastante benefícios também. Mas ele foi contra. Ele foi contra o Plano Real. O Lula foi contra a Bolsa Família. Antes de estar no poder, dizia que era um projeto assistencialista. Era. Então eles criaram o quê? A bandidolatria, vamos idolatar o bandido e ganhar isso com o narcotráfico também. Levaram essa estrutura todinha de bandidos para, como já tinha bandido até nos poderes, botaram bandidos, eles são bandidos nos poderes, os bandidos também oficiais assim, que são os narcotraficantes, bandidos, né, de rua e tal, puxaram para eles, botaram buracos no Código Penal. Qualquer advogado, infelizmente, na minha categoria está cheio de gente totalmente sem ética, só quer o dinheiro e botar bandido para fora. Então criaram a bandidolatria, a idolatria do bandido. Inclusive, essas redes de televisão passaram a fazer programas e novelas endeusando os bandidos. Tanto é que um dos diretores da maior rede de televisão do Brasil disse, há mais ou menos 15 a 20 anos atrás, tem um vídeo no YouTube para ele dizendo que os novelistas da entidade eram quase todos comunistas. Então a entidade de 50 anos de doutrinação comunista, de forma gramscista, entende a diferença? Gramscista é lavagem cerebral. Eles foram preparando até o beijo gay, agora o beijo entre homem e mulher, agora a próxima novela é o casamento entre um avô e uma neta. Foram tentando uma transa entre o pai e uma filha, e etc. Estão destruindo a própria sociedade brasileira, que é esse o objetivo. Para quê? Para enfraquecer, para eles tomarem o poder e botar a ditadura. Aí criaram também, aí onde eu vou chegar, ao que eu chamo de policiofobia. Eu falo isso porque eu sou psicóloga, por isso que eu estou botando fobia, né? Aí começou a divulgar, via esses quatro meios de poderes, uma ojeriza ao policial, aqui entre todas as forças de segurança. Aí eu vou incluir o policial geral, vou excluir o policial e o soldado, né? Então você inclui aí a aeronáutica, exército, marinha, polícia federal, polícia civil, polícia militar, força de segurança, bombeiros, que a gente vai falar aí, agentes penitenciários, guardas municipais. Começou a gente ter e só mostrar o que é ruim deles. É como se pegasse só a coisa errada que acontece com os policiais, que os policiais fazem, e divulga isso. Divulga várias vezes. Às vezes você tem um negócio mostrado, que é mostrado de uma forma, um dos policiais agiram muito bem, em termos gerais, mas um cometeu uma falha, ele foca aquela falha, o 99,9% da ação positiva da polícia não é valorizada, não é respeitada. A polícia não tem vez, não tem voz, não respeita e paga mal propositalmente. As pessoas pensam que não é, mas ela paga mal propositalmente.
propositalmente. Isso é uma estratégia que você pensa que não, é porque não tem dinheiro, é porque é uma categoria, tudo não é propositalmente. Aí criou o que eu chamo de policiofobia, que é a fobia ao próprio policial, ao policial. E nós aí passamos a ter várias gerações que tem medo do policial, tem raiva do policial, tem a policial que vai fazer prova, por exemplo, em faculdade com a farda, o professor botou para fora de aula, ela botou o boletim de ocorrência para dentro da questão da discriminação. Então, na hora do pegar para capar, quando eu estou para morrer, quando eu estou para colocar, eu tenho que chamar o policial. Aí a tal de uma deputada aí, a senadora do PCdoB, que só defendia o bandido estrupava, ela ia lá como direitos humanos, que são direitos dos humanos atualmente, para defender o bandido. E não ia nem visitar a vítima. Até que um dia também ela foi assaltada, roubaram o carro dela. Aonde ela foi a pedir ajuda? Na polícia, foi fazer o boletim de ocorrência do carrinho dela, carrinho caríssimo, viu? Carrinho caríssimo. Então, os comunistas, existem 3 níveis que eu vou colocar. Um é a cúpula, que fica cheia de dinheiro, que rouba bilhões, rouba tudo dinheiro público. Os doutrinadores que ficam no meio, que tem uns salários extremamente avançados para doutrinar. Aí entra o líder do MST, do professor de universidade, professor de faculdade, sindicalista, central sindical, por isso que botaram tudo. Filiada a culto, filiada a culto, filiada a culto, todo mundo entrando nessa jogada, todinha. Os associados deixaram de ser um sindicato de, vamos dizer, um sindicato de enfermeiro, virou, não um sindicato de enfermeiro exatamente, é mais ou menos isso, mas na verdade no fundo é para defender os comunistas, só. É como o meu conselho de ética de psicologia e também a OAB. Estão todas esquerdistas, dirigidas por pessoas da esquerda, comunistas. Infelizmente, eles lotearam essas coisas. Estão loteando a igreja católica agora. Há muito tempo. A CNBB, agora a campanha da fraternidade, vai botar a questão do gênero. Botou a questão do gênero. Até no jornalzinho da Igreja Católica já tem um texto, domínio passado a 8, de uma petista defendendo a questão de gênero. Já tem padre dizendo que não vai fazer a campanha da fraternidade porque isso não é. Estão querendo desvirtuar a própria igreja. Eu espero que cristãos puros expulsem os comunistas, padres, fiéis, não fiéis, bispo, arcebispo, que são comunistas, que estão fazendo reuniões aí. Cristo não era isso. Cristo defendia o amor no coração, e Marx defendia o ódio e a destruição e o poder acima de tudo. Tá? Então a policiofobia atingiu a todos esses que eu citei. O pessoal da aeronáutica, do exército, começaram a mandar pouco dinheiro para o exército, para a polícia, para a marinha, para a aeronáutica, para a Polícia Federal, tentaram ter o máximo possível desmontar, dá para a Guarda Municipal, a Polícia Militar, eles recebem pouquíssimos para arriscar a vida pela gente. Eles vão, um cara que é policial militar, tem um negócio ali, tem uma briga ali. Você não tem nada a ver com a história, mas você é policial militar, você vai ter que entrar naquela luta ali. E aí, tudo bom, rapaz? Olha, amigão meu aí. E vai entrar ali correndo para tentar salvar, primeiro entender o que está acontecendo. E ponto, e pode ser o cara lá tá com arma. Pode ser morrer para resolver o problema daquela pessoa ali. Manda esse pessoal da Anistia Internacional ir fazer isso. Manda ele pro morro, vai, a Anistia Internacional sai da ONU, pessoal da ONU, no ICEF, como é o nome, tem Anistia Internacional, que ficam naqueles birôs e eles já estão na linha comunista, vocês. Saiam do birô de vocês e vão lá no morro para tentar matar os bandidos, acabar com a violência, saia. Aí vem tem até uma audiência que já passou há 2 semanas atrás, onde uma
promotora do Ministério Público Federal teve a petulância de dizer nessa audiência pública que os soldados, olha, pasme, só pode reagir quando for alvejado. Oxi, ele vai morrer para depois reagir, é? Vai tu, promotora do Ministério Público, eu vou descobrir seu nome para divulgar para todo mundo, tá? Então eu quero agora me focar na questão dos bombeiros. Repare que é a ala que eu tenho uma admiração muito grande, que são os bombeiros. Olha ali, eu vou mostrar que eles têm. Eu estava fazendo uma live a semana passada, passaram 7 carros de corpo bombeiro. Esse aqui é um box que fica aqui na Pajuçara, né? E é uma profissão maravilhosa, né? A gente vai ver aqui, olha, são pessoas que estão ali, ó. Eles estão de prontidão 24 horas. 24 horas ele pode ser chamado a qualquer momento do dia, da noite, em todos os dias do ano. Em todos os dias, para salvar pessoas. Tem gente que quer suicidar, tem briga de marido, tem tiroteio, acidente, a SAMU vai também. Então eles salvam pessoas também. Estou aqui no mar, vou mostrar aqui o mar também. Deixa eu girar aqui, né? Para a gente ver também. Eles também vão salvar as pessoas dentro do mar. Olha lá. Estamos aqui na mar de Pajuçara, cheio de jangadas, né? Pajuçara aqui, ó. É muito legal. Você pode pegar essas jangadas e ir para uma piscina natural que fica acima, fica lá dentro do mar. Lá eu vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Fica lá dentro do mar, que não dá para ver que tá à noite, né? Mas fica lá dentro do mar. Lá para dentro tem a piscina natural. A pessoa pega aqui, é tudo muito bem organizado, porque a pessoa só vai com boia, né? Usa boia. E a gente vai chegar um pouquinho perto aqui para mostrar. Aqui é o grupo de busca e salvamento, tá vendo? Então, busca e salvamento. Eu vou mostrar aqui, ó. Pessoal de busca e salvamento, né? São policiais, são gente que treinam aqui para salvar as nossas vidas. E a gente agradece bastante. Inclusive, quero dar um abraço para o pessoal da SAMU, né? Que é outro pessoal que realmente colabora com a própria vida humana, né? Eu não teria preparo não para trabalhar na SAMU, né? Porque é um trabalho muito difícil trabalhar na SAMU, já que você pega de todos os tipos de possibilidades de vida e de morte, né? Então eu quero enfocar que eu quero que você, brasileiro, de todas as gerações, eu tenho 56 anos, passei por essa transição do regime militar, vivenciei isso. Eu vivenciei na minha cidade de Amor, que eu passei minha infância e parte da adolescência, Palmeira dos Índios, né, que hoje eu estou triste, porque morreu uma amiga minha chamada Eva Cisneiro, de câncer. O corpo está chegando em Palmeira dos Índios, eu não vou poder ir amanhã, mas fiz a ajuda o máximo possível para ela. É uma coisa que se os bombeiros pudessem, salvavam. Então eu quero que a gente comece a valorizar as forças policiais. Se tem forças policiais de qualquer ou de soldados, né, das 3 forças armadas, que estão errados, não pode culpar a corporação inteira. Não entre nessa jogada dos comunistas e esquerdistas que querem denegrir a imagem da polícia, do exército, da aeronáutica, de todos, né? De todos eles que eu citei já nisso aí. Então nós precisamos agora amadurecer. Nós fomos usados como marionete para ter ojeriza e medo da questão das polícias em si. Então precisa ser respeitada, né? Então eu quero que vocês pensem sobre isso, porque é fundamental e não tem nenhum lugar onde só tem gente boa. Nenhum. Em
inclusive nas próprias forças de segurança que eu estou chamando no geral do Brasil. Eu quero aqui dizer que, como não tem nenhum lugar na face da terra onde só tem gente boa, tem gente que faz coisa errada, em todos os lugares, por que é que discriminar exatamente essas pessoas que fazem a vida, morrem pra caramba? Só no Rio de Janeiro, esse ano de 2018, salvo engano, já morreram mais de 70 policiais. E as autoridades que deveriam dar proteção a quem daria proteção são as que mais roubam, destruíram o estado do Rio de Janeiro, como também em vários estados. Graças a Deus, me parece que aqui em Alagoas nós estamos em melhores condições de vida em relação a isso, mas tem que lamentar solidariamente em relação aos outros estados. E a última coisa a falar a vocês é o seguinte: nós estamos numa fase, talvez a fase mais difícil da história do Brasil, que é uma fase onde os comunistas estão querendo invadir o Conselho Federal de Psicologia e vários do regional, inclusive sendo carregados pela ideologia de ditadura, tudo ditadura, ditadura gay, ditadura comunista, ditadura da ideologia de gênero. Tudo isso tem como objetivo de fragmentar a personalidade, de dizer que não só existe homem e mulher, existe um bocado de coisa, entendeu? Fragmentar a sociedade. É uma sociedade fragmentada, ela é mais fácil de ser dominada. Então eles vão ficar lá no patamar lá de cima, cheio de dinheiro, e vai fazer. Agora, existe também outro, um analista que diz que eles também, só o futuro vai dizer o que eu vou dizer agora. É um único analista que avalia dessa forma, que eles estão fazendo o comunismo via, nós estamos no governo Temer, via impostos. Eu vou lascar o brasileiro de impostos e todo mundo vai ir para a classe baixa, e aí eu crio um comunismo camuflado, de fato, em si. Esse é o único cara que eu analisei várias pessoas, eu estou estudando bastante sobre essas questões, que eu acho que é minha função de militância voluntária de um país melhor. Eu estou fazendo isso pelo seu filho, pelo seu neto, pelas próximas gerações do Brasil, que eu não ia nem fazer mais isso. Mas eu estou vendo que o comunismo hoje ele está tomando conta, e eu era um idiota útil. Tá? É como o Lobão cantor disse: o cara pode ser até um idiota útil, mas no dia que ele descobre a podridão que é o comunismo, se ele continuar no comunismo, ou ele é um comunista safado ou um corrupto, ou ele é um débil mental. Só pode ser. Ou eu colocaria para ele também um ignorante, o cara que é ignorante lá do campo, que é facilmente manipulado pelo sistema dos comunistas. Tá? Então, esse vídeo serve muito bem, que eu quero parabenizar o Corpo de Bombeiros, eu vou parabenizar a Polícia Militar, a Aeronáutica, o Exército, a Marinha, a Polícia Federal, a Guarda Municipal, a Força de Segurança Nacional, também a Polícia Civil, né? Porque acho que a maioria, 90%, é do bem. E a gente não pode generalizar e entrar nessa enganação comunista de querer dizer que todos são. Por que eles querem que... Aí a pergunta para vocês, que eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Por que é que eles querem que você pense que os corpos bombeiros, todo mundo isso aí, são pessoas que não prestam, que estimulam ou ojeriza para você? Pense em 10 segundos. Qual é o objetivo deles? Enquanto isso, eu dou uma olhadinha aqui no mar, que é bonito, aqui, ó, Maceió. Repetindo, qual é o objetivo do comunista em que você ache que as forças de segurança, esses policiais, devem ser rejeitados, devem ter medo,
devem ser colocados para fora de faculdade, de escola, de tudo. Não precisamos disso. Dizendo que isso é liberdade. Por quê? Sabe por quê? Eu vou responder para a gente finalizar esse vídeo, que eu acho que vai ser bastante importante para todos nós. Eles fazem isso porque eles querem neutralizar as nossas forças de segurança, que são nossa salvação. Por quê? Com a existência do Estatuto do Desarmamento, que não existia na época militar, que a pessoa podia portar a arma, e isso, a violência era quase, em relação a hoje, quase zero, né? A violência urbana era quase zero, então todo mundo sabia que as pessoas podiam portar arma. E por incrível que pareça, como nos Estados Unidos, o nível de violência é quase nenhum, porque o bandido vai acreditar, vai poder, possibilidade que se ele subir na sua casa ou tentar atacar, ele pode ser alvejado também, pode ser morto. Aí os comunistas, como defendem os bandidos, tanto os bandidos dos morros, bandidos do narcotráfico, como os bandidos que estão nos 4 poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e a mídia, e outras também, poderes que existem, que pode chamar de 5º poder, que seria as ONGs, as entidades que são financiadas às vezes por entidades internacionais. Esses bandidos vão ser protegidos pela lei daquilo ali. O policial não vai fazer nada. Quanto policial, você que é policial, quantas vezes eu vi um policial dizendo um dia, rapaz, eu já prendi esse cara 5 vezes. No mesmo dia ele sai. Aí ele mata tudo. E outra coisa, o policial brasileiro ele é desprotegido até quando vai atacar. Ele só pode atacar quando ele for atingido, como diz o Ministério Público. Na verdade, essa do Ministério Público, que deve ir para cadeia, na minha opinião, uma pessoa dessa. Deveria ir para cadeia, entendeu? Porque vai fazer vai tu como policial, você que falou isso, né? Então, eles querem que a gente fique fraco, que as nossas forças de segurança não tenham força. Para quê? Para que eles dominem. Além disso, eles colocam infiltrados dentro do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Colocaram até o FHC, foi o primeiro a fazer, comunista. Tirou o ministro das Forças Armadas, criou o Ministério da Defesa, por aí mais ou menos, e botou um civil comunista. O atual ministro da Defesa é comunista. Ele é o chefe das Forças Armadas. Tu já pensaste num negócio desse? Você acha que ele vai tentar matar os comparsas dele lá de cima, dos bandidos? Claro que não. E nós brasileiros é que temos que dar força a vocês. Você policial civil, você policial militar, você policial federal, você corpo bombeiro, você agente penitenciário, você guarda municipal, você da aeronáutica, soldado da aeronáutica, ganhamos a luta contra o nazismo, né? Nossas forças armadas, o exército, a marinha, nós combatemos e ganhamos o nazismo. Por que quem não vai destruir, tirar esses bandidos que estão aí no poder, que são comunistas? Ou então são defensores do que o comunismo defende, que é a mesma coisa, né? Então vamos lutar contra isso. O Brasil precisa de você. Mesmo que você nunca tenha entrado nessa questão, seja um homem de paz, a sua paz vai perder. Os cristãos, por exemplo, católicos, estão pisando na bola. Enquanto eles ficam só orando, indo para as missas, os comunistas estão tomando conta, o PT está tomando conta da CNBB, dos arcebispos, que deveria ter investigação de quanto está rolando por fora isso aí, de fato, entende? Então, vamos valorizar a vocês, muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, vou estender isso ao Ministério Público Federal,
a alguns TRFs que realmente cumprem a lei, né? E a gente precisa de fato, o povo brasileiro. Eu quero terminar dizendo que em 1964, uma mentira foi plantada depois que acabou o regime militar. Em 1964, quando se instalou o regime militar no Brasil, foi o povo que foi às ruas, inclusive até a Globo e as mídias todinhas, pedindo que as Forças Armadas intervissem e assumissem o poder. Só é você ver, estudar a história. Os comunistas mentiram, dizendo que eles tomaram a força. Foi o povo que pediu. O que é que está faltando hoje, 2018? Hoje a gente tem as redes sociais, o Zap, o Facebook, que está sendo o método de ação, mas ir para as ruas também. Mas aqui para nós, vocês das forças de segurança, não precisam mais do povo ir para as ruas, que eles já estão declarando nas redes sociais, em todos os lugares, que estão insatisfeitos com tudo isso, inclusive com a maior emissora de televisão do Brasil. Precisa ser intervencionada, deve ser leiloada, ou então estatizada. Estatizada não, porque o Estado também está comunista. Mas ser colocado em outro grupo, porque esse grupo dos filhos do cara que na época defendeu o regime militar está estraçalhando a cultura brasileira. Então, deixe de ser um idiota útil. Se você não entrar nessa, eles vão invadir sua casa, sua propriedade não será mais sua, nem sua casa, nem seu filho será mais seu. Será do Estado. Do Estado. Você não terá mais família. É isso que você quer? Você vai perder sua religião, católicos. Tem um bocado de padre a ser bispo e fiéis, freis, tomando conta da sua igreja católica. Preste bem atenção, veja os vídeos da internet, você vai encontrar um rodo. Tem até gente botando faixa dentro da missa, pedindo para expulsar os comunistas do catolicismo. Acorde! Está esperando o quê? Está esperando perder, acabar o cristianismo, sua igreja católica secular aqui no Brasil? Pense sobre isso. Muito obrigado. Antes de terminar, eu estou aqui na praia de Pajuçara, que meu nome é Herbert Lisboa Torres. Olha lá, embaixo. Aperta o sininho. Aperta o sininho. Também se inscreva. Se inscreva. Não é uma inscrição ruim, não. É uma inscrição boa. É para esse canal aqui continuar legal para você. Dando informações. Comente, dê propostas de temáticas. E também compartilhe com um bocado de gente. Olha, tanta gente vai precisar ouvir esse vídeo, viu? Se fosse você, eu viria esse vídeo pelo menos 4 vezes. Expanda esse vídeo para que a gente continue podendo doar. E eu vou ficar terminando mostrando a praia de Maceió aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Tem gente andando à noite. Aqui, ó.